Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 3, que diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Bom, queridos, antes de um episódio simbólico muito importante de Jesus, que é o chamado lava-pés, onde Jesus demonstra uma humildade extrema. Primeiro é aqui asseverado que Jesus sabia da sua grandeza, porque o episódio de Jesus sendo extremamente humilde, ensinando a humildade aos discípulos, isso não foi feito porque a pessoa se humilha ou porque ela acha que não vale nada, porque ela não presta, não. Jesus sabia da sua grandeza, assim como ele sempre afirma a importância e o valor do ser humano, mais ainda ele sabia a respeito de si. Então ali não era uma pessoa que não se dava valor ou uma pessoa que se enxergava como inferior. A questão do lava-pés, não. Por isso que o apóstolo João coloca primeiro isso, que Jesus sabia da sua grandeza e do seu valor. E essa grandeza é expressa aqui em três facetas, né? Primeiro, que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo e todos, que ele é divino por natureza e que ele voltaria à eternidade, né? Onde ele é rei absoluto. Porque enquanto ele estava aqui na terra, como Filipenses 2 nos diz, ele se esvaziou da sua glória, do seu poder. Agora ele retornaria todo o seu poder, toda a sua majestade. Bom, primeiro nos é dito que ele tinha autoridade sobre todas as coisas, né? Todas as coisas estavam debaixo do seu poder. E esse texto o próprio Jesus diz lá em Mateus 28, né? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. No capítulo 5 do Evangelho de João, ele tinha dito, né, que o Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho todo o julgamento. Os apóstolos, crendo nisso, nessa autoridade, nessa grandeza de Jesus, afirmavam, como lá em Atos capítulo 2, tenham certeza, ó casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O próprio Antigo Testamento já afirmava a respeito do Messias, que todas as coisas ele sujeitou debaixo dos seus pés. Então nós precisamos entender a figura de Jesus para os cristãos. Porque hoje, queridos, eu não vejo os cristãos como cristãos. Porque lá no início da igreja, os cristãos receberam esse nome, né? Eles não eram conhecidos por esse nome inicialmente, eles nem se deram algum nome. Primeiro eles foram chamados como os nazarenos, por estarem seguindo Jesus, o Nazareno, ou eles se chamavam o povo do caminho, mas lá em Tessalônica eles receberam essa alcunha de cristãos. Era uma alcunha pejorativa, mas que acabou encontrando, né, um abrigo no meio cristão. Por que foram chamados de cristãos? Porque eles falavam de Cristo o tempo todo. Eles procuravam ser como Cristo, procuravam falar de Cristo, procuravam viver exatamente como Cristo viveu e colocavam Jesus na mais alta posição. Falavam de Moisés, de Davi, de Abraão, de Daniel, de Elias, Eliseu, sim, mas numa porção ínfima e muito inferior comparada a Cristo. Por isso foram chamados de cristãos, porque falavam em Cristo o tempo todo, porque entenderam a grandiosidade de Jesus. Quão importante ele era e que era o próprio Deus na terra. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo demonstra isso claramente. Ele diz, Jesus está muito acima de todo, veja só, não é acima, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se nomeia, todos os nomes. Não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser cabeça sobre todas as coisas.
Então vocês têm noção o que é isso? Todas as coisas, falam figurativamente, estão debaixo dos pés dele. Davi, Daniel, Abraão, Jacó, Isaac, Enoque, Adão, todos estão debaixo dos pés dele em termos de comparação e grandeza, porque obviamente é Jesus que é Deus. Nunca ponha em pé de igualdade nada nem ninguém com a grandeza que é Jesus. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, ou seja, pessoas que já estão lá, anjos, etc., e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei, é o Todo-Poderoso, é quem domina para a glória de Deus Pai. Então, nós precisamos recobrar isso, a importância de Jesus para tudo na nossa vida, para decidirmos o que é certo, o que é errado, para planejarmos o nosso futuro, para identificarmos os nossos valores, a nossa forma de viver, nossa forma de falar, nossa forma de pensar. Nós precisamos crer em Jesus como o Cristo, como o Senhor, como aquele que está acima de tudo e todos e quem deve ser o nosso exemplo, o nosso norte, aquele a quem seguimos de forma resoluta. Então, lembremos da grandeza de Cristo todos os dias e que a gente possa ter orgulho, admirar a Ele e buscar ser como Ele, porque Ele é o máximo de toda a grandeza, o objetivo que todo homem deve ter, toda meta deve ser nos transformar semelhantes a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Mas que bem é esse? O texto nos diz: para nos tornarmos conforme a imagem de seu Filho Jesus. Esse é o objetivo de Deus. Você pode ter 1001 objetivos. O objetivo de Deus é muito simples. É esse: levar cada um de nós a sermos mais parecidos com Jesus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.